Olá, família! Hoje vamos estudar aqui primeira carta aos Tessalonicenses, capítulo 3, dando continuidade ao capítulo de ontem, tá bom? É uma continuidade no texto, tá bom? Poderia ser até o mesmo capítulo. O que acontece aqui? No capítulo anterior, no capítulo 2, a gente viu lá no versículo 17 o apóstolo Paulo falando que os Tessalonicenses estavam longe da vista deles, longe dos olhos, mais perto do coração, que ele tinha sentimento pungente ali por eles ali, tá bom? E aí nós vemos no versículo 18, quando o apóstolo Paulo, deixa eu pegar aqui, o apóstolo Paulo diz assim lá no versículo 18, do capítulo 2, versículo 18: Pelo que bem queríamos, uma outra vez, ir ter convosco, pelo menos eu, Paulo, mas Satanás nos impediu. Então, Satanás, ele pôs uma barricada ali, de maneira que Paulo ele não podia passar. Lógico que essa palavra impediu significa barricada, trincheira, né? Como se ele colocasse uma cerca ali e não deixasse o apóstolo Paulo passar. Claro que aqui o apóstolo Paulo ele está falando de uma batalha espiritual. E havia algo ali contra o apóstolo Paulo que ele não conseguiria passar, tá bom? Como que Satanás fez isso, né? Eu identifico aqui como ele conseguiu dominar o coração dos judeus que haviam expulsado ali Paulo. Então, Paulo corria o risco de vida se ele voltasse lá em Tessalonicenses. Então, esse foi o impedimento, né? A gente sempre fala da gente ser instrumento na mão de Deus. Mas também o inimigo, ele pode usar inclusive a gente como instrumento na mão dele nos momentos de raiva. Por isso que é importante a gente sempre ter o domínio próprio, inclusive que vai falar nessa carta aqui aos Tessalonicenses. Nós termos o domínio próprio do nosso corpo, né? Como o Tiago fala, ter o domínio próprio da nossa língua. Mas aqui a gente viu que o diabo fez o impedimento ali. E o que o apóstolo Paulo faz para driblar esse impedimento? Ele simplesmente manda Timóteo lá, né? E ele quebra toda essa barreira para ele ter notícia ali dos Tessalonicenses, tá bom? Inclusive, ontem eu falei da aplicação que se você não consegue fazer algo, você pode pedir para alguém, né, fazer a visita ou coisa assim. Se você está com dificuldade na sua casa com a jovem, você converse também com a presidente da primária, ou a presidente das moças, para ajudar, ou o bispo, ou o presidente do coro, sociedade de socorro, que podem ajudar. Então, quando tem uma barricada, né, tem alguma coisa que nos impede, né, até tem uma frase que diz assim: santo de casa não faz milagre. Jesus Cristo ele fala que o profeta, né, não tem honra em sua pátria, né? Então, muitas vezes aquela pessoa que é de fora às vezes vai conseguir ajudar por meio da inspiração do Senhor ali, tá bom? E eu tenho relato de pessoas que buscam às vezes a liderança e não conseguem ali um respaldo, né? Não conseguem uma resposta, não conseguem um apoio. O que eu posso falar para essas pessoas? Eu digo o seguinte: Lucas capítulo 18, falando sobre a mulher viúva, que ela ia falar com aquele juiz injusto, né? E de tanto ela insistir, né, nessa parábola que o Salvador conta em Lucas capítulo 18, fala da perseverança na oração. Então, de tanto ela buscar, ela recebeu. Também, se você buscou o líder e não conseguiu a primeira vez, não desiste. É importante, é a sua família. Então, vai outra vez e outra vez e outra vez, né? Vai ficar lá importunando ele até ele atender, até que ele possa vir a seu socorro também, tá bom? Então vamos lá. Mas não é regra isso, né, de que tem que ser difícil para conseguir a ajuda da liderança. Inclusive são homens que foram chamados por Deus, né? Mas eles precisam às vezes que nós possamos ir lá uma ou duas vezes para chamar eles, né, para nos ajudar, tá bom? Vamos continuar aqui hoje o versículo 1 aqui, tá bom? De 1 Tessalonicenses aqui no capítulo 3. Vamos lá. Aqui a gente vai falar sobre a visita de Timóteo, né, aos Tessalonicenses e o retorno, né? Quanto o apóstolo Paulo ansiava pelo retorno do Timóteo para que ele pudesse ter notícia ali dos Tessalonicenses. Então o versículo 1 diz assim: pelo que não podemos esperar mais, de bom grado queríamos deixar-nos ficar só em Atenas. Aqui o apóstolo Paulo, ele menciona, né, que ele estava primeiramente lá entre os Tessalonicenses. Ele foi expulso, foi para Bereia. De Bereia ele foi expulso também e foi para Atenas. Mas ao vir para Atenas, ele falou: eu preferi ficar sozinho.
e pedir para Timóteo ir lá entre os Tessalonicenses para ter notícia deles, porque era uma igreja extremamente nova, apenas 3 meses, né, tinha fundado ali. Então, eles precisavam de atenção e o apóstolo Paulo estava aflito, porque assim como o inimigo havia tentado, colocado barricada contra o apóstolo Paulo, também ele poderia estar tentando ali uma igreja nova. E como eles ainda estavam criando raiz no evangelho, pode ser que eles caíssem, né? De alguma maneira o inimigo tivesse derrubado eles. Então ele está extremamente preocupado, que ele prefere ficar sozinho em Atenas, né? E manda lá Timóteo ir até eles ali, não somente para ter notícia, mas para fortalecer eles na fé, como nós vamos ver aqui nesse capítulo, tá bom? Versículo 2. O versículo 2 aqui, nós vamos ver aqui, o versículo 2 diz assim, ó. E enviando Timóteo, nosso irmão e ministro de Deus. Veja que Timóteo vai como irmão amado, mas também como ministro de Deus. Ele vai com autoridade ali para exortar, para fortalecer a igreja. E nosso cooperador no evangelho de Cristo, para vos confortar e vos exortar acerca de vossa fé. Aqui está o propósito da visita de Timóteo, né? Ele diz confortar e exortar. A palavra confortar no grego aqui significa dar suporte, tá bom? É a ideia de ajudar eles ali, tá bom? E a palavra exortar, ela tem a conotação aqui de dizer animar, encorajar. Então, para a igreja nova ali, os Tessalonicenses, ter visto Paulo sendo expulso, né? A perseguição entre eles, isso era muito desencorajador. Então, o Timóteo vai lá exatamente para trazer esse motivo. Primeiro, vai lá como irmão para ver como eles estão e também para encorajá-los, tá bom? Fortalecer eles na fé. Versículo 3. Para que ninguém vos comova por essas tribulações, porque vós mesmos sabeis que para isso fomos ordenados. Aqui é interessante que o apóstolo Paulo fala, olha, eu já avisei que ia ter perseguições, né? Aqui quebra aquela coisa de teologia da prosperidade, né? Quando o apóstolo Paulo ele foi pregar aos Tessalonicenses, ele não prometeu casa, carro, nada, né? Ele pelo contrário, ele falou, ó, vai vir perseguição. E foi importante ele ser honesto com eles, né? Porque senão eles poderiam pensar, ué, o que está acontecendo, né? A gente foi batizado, entrou para a igreja e está acontecendo tudo de ruim com a gente, o que está acontecendo, né? Então o apóstolo Paulo já havia falado que haveria perseguição, ele já tinha sido perseguido em Filipos, quando ele foi para Tessalonicenses, e em Tessalonicenses não foi diferente, tá bom? Então é importante aqui esse esclarecimento, né, do apóstolo Paulo aqui, tá bom? As tribulações que viriam sobre eles aqui. Versículo 4, pois estando ainda convosco, vos predizemos que haveria de ser afligido, como também sucedeu a vós, e sabeis, né? Ele está falando novamente aqui, né? Falando que havia predizido, ou seja, no sentido que ele havia avisado, que haveria essa perseguição aqui, né? Versículo 5, portanto, não podendo eu também esperar mais, mandei saber de vossa fé, temendo que o tentador vos tente e o vosso trabalho viesse a ser inútil. Então a gente vê aqui o apóstolo Paulo extremamente aflito e preocupado pelos irmãos lá em Tessalonicenses, porque ele diz assim, não tendo eu também esperar mais. Esse termo aqui, que ele não conseguiria esperar mais, é enfático, né? Ele também coloca no singular. As outras frases ele estava colocando nós, aqui ele fala eu não estou aguentando. Então ele preferiu ficar sozinho em Atenas e mandar Timóteo para lá, para fortalecer os irmãos lá. E aí a palavra é bem enfática aqui, né? Ele coloca aqui no sentido de ele está angustiado, né? Ele está angustiado de não ter notícia ali, tá bom? Ou seja, o sentido aqui é que ele não está aguentando, ele não está aguentando. Então é esse o sentido. Versículo 6. Vindo, porém, agora Timóteo, de vós para nós, trazendo boas novas acerca da vossa fé e caridade, e de como sempre tendes boas lembranças de nós, desejando muito ver-nos, como nós também a vós, né? Aqui a gente fica imaginando Timóteo chegando,
né? E o apóstolo Paulo ali ansioso, né? Inclusive, aqui fala que o apóstolo Paulo ficou orando esse tempo todo ali, né? Para Deus proteger os membros da igreja, tudo ali. Então, ele vai e volta, e o apóstolo Paulo fica só olhando ali, né? O rostinho do Timóteo para ver se ele vai vir com notícias boas, ruins, né? E aí o Timóteo vem e fala com ele: não, tenho boas notícias aqui, né, para você. Então ele fica feliz. A gente vai ver aqui a extrema felicidade do apóstolo Paulo. Então aqui no versículo 6, né, ele fala que ele estava esperando Timóteo, né, vir ali, esperando Timóteo chegar. Versículo 7. Pelo que, irmãos, nós ficamos consolados acerca de vós, em todas as vossas aflições e necessidade pela vossa fé. Então, aqui fala que eles ficaram consolados e confortados quando eles recebeu a notícia ali dos Tessalonicenses, que eles estavam firmes na fé, que eles estavam firmes nos amor uns com os outros ali. Versículo 8 aqui diz assim: porque agora vivemos e sejais firmes no Senhor. E esse termo, né, e agora vivemos, né, agora é no sentido de agora revivemos, né, como se eles estivessem mortos, abatidos, e agora eles reviveram, como se fosse a ressurreição mesmo, por conta dessas novas notícias aqui acerca desses irmãos. Versículo 9 diz assim: porque a ação de graças podemos dar a Deus por vós. Aqui ele fala, porque que ação de graça, né? O que nós podemos dar em troca, em agradecimento ao que Deus nos deu, né? Eles estavam numa extrema felicidade pelo que Deus fez à igreja entre os Tessalonicenses. Manteve eles firmes na fé e eles estavam em amor um com os outros, ou seja, com caridade ali. E por toda a alegria com que regozijamos a nossa causa diante de nosso Deus, né? Ele não tem como agradecer a Deus aqui, de tantas bênçãos que ele havia recebido aqui por conta da igreja. Versículo 10, orando abundantemente dia e noite, para que possamos ver o vosso rosto. Aqui ele fala que ele está orando dia e noite para que ele possa realmente voltar lá em Tessalonicenses e ver o rosto deles, visitar eles, né? É bonito ver esse sentimento do apóstolo Paulo. E aí ele completa no versículo 10 aqui: e suplamos o que falta à vossa fé. Né? O que significa isso? Né? E suplamos o que falta à vossa fé. Então significa que havia algo que faltava ali. Apesar do apóstolo Paulo aqui, esse é algo importante também. Porque todos nós temos imperfeições. Mas a gente também tem que reparar as qualidades das pessoas. E ficar feliz por essas qualidades, não só olhar pontos negativos. Então, existia pontos negativos entre a igreja, né, os Tessalonicenses? Existia. O apóstolo Paulo vai citar no capítulo 4, que é o estudo que eu vou trazer amanhã. Né? Inclusive era sobre imoralidade, né? A respeito do sétimo mandamento, a quebra da lei da castidade. É um pecado grave. E o apóstolo Paulo vai abordar ele sobre esse assunto aqui. Mas é isso que o apóstolo Paulo fala aqui, ó, que ele estava ali para... e suplamos o que falta à vossa fé. O que faltava? Faltava moralidade. Então ele vai pregar sobre moralidade. Mas o fato deles estarem em pecado, terem cometido pecado de imoralidade, veja que não abate o apóstolo Paulo a ponto de... o pior aqui que o apóstolo Paulo cita é se eles tivessem se desviado por conta da perseguição. Mas quando eles estavam no caminho, se arrepende. Você está no caminho, se arrepende. É isso que o apóstolo Paulo vai trazer aqui, tá bom? Então, o que falta da fé para eles era esse arrependimento sobre a imoralidade, tá bom? Vamos finalizar aqui. Deixa eu ver quanto tempo deu o vídeo aqui para não ficar tão comprido aí. Ainda dá para falar rapidinho aqui do versículo 11, 12 e 13 aqui, rapidinho. Vamos lá, versículo 11... Versículo 11 diz assim: ora, o mesmo do nosso Deus e Pai e nosso Senhor Jesus Cristo encaminham a nossa viagem para vós. Ele está orando aqui, né? Depois de ter falado o que faltava na fé deles ali, ele está orando, pedindo que Deus e Jesus Cristo limpe todo o impedimento para que eles possam novamente ir entre os Tessalonicenses. Né? Esse é o pedido da oração dele aqui. Versículo 12. E o Senhor vos aumente e faça acrescentar em caridade. A palavra caridade aqui significa em amor. Uns para com os outros e para com todos, como também nós para convosco. De tantas coisas que
o apóstolo Paulo poderia pedir na oração ali, e ele pede para que o Senhor aumente o amor entre os irmãos ali, né? Que haja mais amor entre eles ali. E é algo importante, né? Versículo 13, finalizando, diz assim: para confortar o vosso coração, para que sejais irrepreensíveis em santificação diante de nosso Deus e Pai, na vinda de nosso Senhor Jesus Cristo com todos os seus santos. Né? Essa palavra com todos os seus santos é todos os santos anjos, tá bom? E inclusive nós seremos anjos também na vinda de Jesus Cristo. Se você já estiver do outro lado do véu e você for vir com Jesus Cristo, você vai vir como um anjo mesmo. Antes de nós nascer, nós éramos anjos de Deus, na verdade, tá bom? Nós participamos no grande conselho no reino do céu e viemos para essa terra. Nós também éramos anjos. Bom, aqui ele fala então sobre confrontar o vosso coração. Para confrontar o vosso coração significa, ele vai falar sobre a imoralidade, para eles guardarem a lei da castidade. Para quê? Para que eles possam estar preparados para a segunda vinda de Cristo, que é o tema de amanhã, o capítulo 4, sobre a parte da imoralidade, tá bom? Então é essa mensagem que eu compartilho com vocês hoje, em nome de Jesus Cristo, amém. Até amanhã.